This message I'm going to give you now is actually their processing. Esta mensagem que eu vou dar para vocês agora, na verdade é o processamento. The processing of the church to be able to enter. O processamento da igreja para que ela possa entrar. The city that has no end. A cidade que não tem fim. Does not need the sun. Que não precisa do sol. And on radio I gave you quite a little bit more. E na rádio eu dei para vocês um pouco mais. Because I read from John chapter 5:24, John 3:36, right? Porque eu li em João capítulo 5, versículo 24 e João 3:36, certo? That those that will believe me will not die but have everlasting life. Onde ele diz, aqueles que creem em mim não morrerão, mas terão vida eterna. So he is essentially trumpeting everlasting life. Então ele está essencialmente trombeteando vida eterna. And the manner of conversation is so powerful that you can't claim not to understand this. E a maneira desta conversa é tão poderosa que você não pode alegar que não entende isso. It is clear. É claro. And that when you see this, you should be drawn to a greater thirst. E quando você vê isto, você deve ser atraído para uma sede maior. And hunger for God and the things of God. E fome por Deus e pelas coisas de Deus. Hallelujah. Aleluia. So he's using this to summon your souls, right? Então ele está usando isto para atrair as suas almas, certo? Hallelujah. Aleluia. Now, Agora, how does the church get processed? Do you get processed for entry to that city? então, como que a igreja é processada? Como que você é processado para entrar naquela cidade? How do you get processed to enter that city? Como que você é processado para entrar naquela cidade? And that's why I began to talk about the process of sanctification. E é por isso que eu comecei a falar a respeito do processo da santificação. That is going to be our big conversation tonight. Esta vai ser a nossa grande conversa nesta noite. The process of divine sanctification, the divine process of sanctification. O processo da santificação divina, o divino processo de santificação. That is your big title or headline. Então, este é o seu grande título. So how do you process a people to enter the eternal glorious kingdom of God? Então, como que você processa um povo para entrar no eterno e glorioso reino de Deus? The process of sanctification. O processo de santificação. Let me first have a general overview. You call it a preamble. Então, primeiro, deixe-me dar uma visão geral, você pode chamá-lo de preâmbulo, Or an abstract, an introduction with you. ou um resumo, uma introdução. Now listen, there is a big misconception going on in the church at this hour. Agora ouçam, há um grande erro, um grande equívoco acontecendo com a igreja nesta hora. Globally. Globalmente. What they have done, they have simply taken the process of sanctification O que foi que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram o processo de santificação and they have tried to weigh the two processes together with justification. e eles tentaram contrabalancear os dois processos juntos, com justificação. Follow me on this now. Sigam-me nisto agora. It might benefit you very much to listen. Vai ajudar muito vocês, se vocês ouvirem. The process of sanctification vis-a-vis justification. O processo de santificação em comparação com a justificação. Because the Bible says, there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus, right? Porque a Bíblia diz, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? And the same Bible says that by the adoption, before that adoption, once you are adopted into sonship, into the family of God, you have been justified. E a mesma Bíblia diz que pela adoção, uma vez que você foi adotado como filho de Deus na família de Deus, você foi justificado. Owing to the great work the Messiah did, right? On the cross, right?
devido à grande obra que o Messias fez, certo? Na cruz, certo? So the church, what they have done, like now you can see the table of the Lord has been dressed here. A igreja, o que eles fizeram? Como agora vocês podem ver que a mesa do Senhor foi posta aqui. And everybody has been called upon to have this meal. E todos foram chamados para receber esta refeição. The table of the Lord has been dressed. Everybody's coming to eat at the same table. A mesa do Senhor foi posta e todos estão vindo para comer desta mesma mesa. And he's saying, finest linen, bright and clean, was given her to wear. E ele está dizendo, linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado a ela para vestir. That finest linen that was given to the church in Kenya to wear, that now they're wearing long, Que este linho finíssimo que foi dado para a igreja no Quênia para vestir, que agora eles estão se vestindo com roupas longas, was different from the one in Australia. No. é diferente do da Austrália? Não. He says, same finest linen was given to all nations. Ele diz que o mesmo linho finíssimo foi dado para todas as nações. Meaning the standard of God is the righteousness of God. Significando que o padrão de Deus é a justiça de Deus. If you see the righteousness of God that the two prophets from heaven are bringing and delivering into the church in Kenya here, Se vocês vissem a justiça de Deus que estes dois profetas do céu estão trazendo e entregando para a igreja do Quênia aqui, then just take it for granted that that is the same requirement for the church in Brazil and the church in Australia. então você pode assumir que este é o mesmo requisito para a igreja no Brasil e para a igreja na Austrália. Take it for granted. So that is a given. Então podem assumir isso. Isto foi dado. Because the visitation is too big. They must have come from God. Porque a visitação é grande demais. Eles têm que ter vindo de Deus. So that means that's the same requirement on European. Então isto significa que é o mesmo requisito para os europeus. South Africa, Abuja, Nigeria, wherever, right? África do Sul, Abuja, Nigéria, onde quer que seja, certo? So now it has been dressed, right? And everybody's eating from here. Então agora a mesa está posta, certo? E todos estão comendo daqui. But then your shock is this. Mas então o nosso choque é este. Some people will come and say, no, me, I don't want this buffet. É que algumas pessoas virão e dirão, não, quanto a mim, eu não quero este buffet. When the ants have been served, you come and serve the same meal, all of you. Quando o buffet é servido, vocês vêm e se servem da mesma refeição, todos vocês. But now the church, the modern church, Mas agora a igreja moderna, is ordering for à la carte. está pedindo à la carte. À la carte. It's a French word. À la carte é uma palavra francesa, Meaning, serve me as I want, what is convenient for me. significando, sirva-me o que eu quero, aquilo que é conveniente para mim. They want to take salvation according to their convenience. Eles querem receber a salvação de acordo com a conveniência deles. They are ordering for salvation according to their lifestyle. Eles estão pedindo a salvação de acordo com seu estilo de vida. They want to fit it convenient into their lifestyle. Eles querem adequá-la de forma conveniente ao estilo de vida deles. That's the one they take. Esta é a salvação que eles recebem. And in so doing, they have corrupted the gospel and the grace. E ao fazer isto, eles corromperam o evangelho e a graça, To the extent that sanctification and justification até o ponto em que santificação e justificação, they have actually over-elevated justification and lowered down sanctification. na verdade, eles superelevaram a justificação e rebaixaram, diminuíram a santificação. Because they are saying, no, Jesus did it. Don't worry. Porque eles estão dizendo, não, Jesus já fez isto. Não se preocupe. But is there no effort? Mas não há nenhum esforço. If you just try a little effort, say, no, that's the law. That's not the grace. Se você faz um pequeno esforço, eles dizem, não, isso não é o Senhor.
Isto não é a graça. The grace said Jesus did it all. You have no part. Na graça, Jesus já fez tudo. Você não faz nada. But the same Bible says, make every what? Every effort to live in peace. Mas a mesma Bíblia diz, faça o quê? Todo esforço para viver em paz. And be holy, without which nobody sees the Lord. E sede santos, porque sem santidade ninguém vê o Senhor. He's saying, Ai, ele está dizendo, because they are modern, porque eles são modernos. they have said now they want salvation according to their need, their convenience. Eles estão dizendo que agora eles desejam a salvação de acordo com as necessidades deles, com as suas conveniências. So they are picking and choosing. And then look at this now. E então eles estão fazendo uma escolha. Então ouça isto agora. In that process, E neste processo, because you know, what does justification say? porque vocês sabem o que é que a justificação diz. Justification says once you're born again, you've been justified. You're finished. You've done it. A justificação diz, uma vez que você nasceu de novo, você está justificado. Acabou. You made it. Você já conseguiu. In fact, to the extent that I've heard some saying what they're unbelievable. Na verdade, até o ponto que eu ouvi alguns dizerem o inacreditável. Some say that if you want to know that you've been justified, Alguns dizem que se você quiser saber se você é justificado, then go and sin. Then you know that tomorrow still Jesus loves you. You still have salvation. então vai e peque e você vai descobrir que amanhã Jesus ainda te ama e você ainda continua salvo. So I've heard that, but you have also heard it. Então eu ouvi isso, mas vocês também ouviram isso. You heard it. You heard it. The day we saw it on TV, we even commented on radio. Vocês ouviram. O dia que nós ouvimos isto, nós comentamos na rádio. But what I'm saying is this. Mas o que eu estou dizendo é isso. They are raising justification, Eles estão exaltando a justificação. and yet that definitely bring into the fore the conversation about what are the positions of those two. Entretanto, isto está trazendo adiante a conversa a respeito de quais são as posições destes dois. Sanctification versus justification. Santificação versus justificação. Is there any of them that is greater, or which one comes first? You understand? Há algum deles que é maior? Ou qual deles vem primeiro? Vocês entendem? That is the conversation. Esta é a conversa. And that's why today I want to handle this sanctification. E é por isso que hoje eu quero lidar com a santificação. Now let me just put it to you right away from the beginning Então, deixe-me já colocar para vocês desde o princípio that sanctification comes first que santificação vem primeiro. and is the most important. E é o mais importante. Why have I said so? Por que eu disse isso? I have said sanctification comes first and is the most important because Eu disse que a santificação vem primeiro e é o mais importante porque sanctification is the one that prepares you a santificação é aquela que prepara você for the glorious kingdom of God. para o glorioso reino de Deus. So, sanctification Então, santificação will sanctify you for the glorious kingdom of God, right? vai te santificar para o glorioso reino de Deus, certo? And when sanctification sanctifies you, E quando a santificação te santifica, look at this now. olha isso agora. So what this other church out there, the modern church is doing, Então, o que esta outra igreja lá fora, esta igreja moderna está fazendo, the church today is doing out there is wrong. o que a igreja hoje está fazendo lá fora, está errado. Because they are essentially assigning unto themselves justification. Porque eles essencialmente estão atribuindo-se a si mesmos justificação. And yet, the Lord says, just focus on sanctification. Entretanto, o Senhor diz, foque somente na santificação. And justification is mine to consign. E a justificação pertence a mim consignar. Mine to accredit. Cabe a mim creditar. Mine to assign. Cabe a mim atribuir.
Mine to give. Cabe a mim conceder. It's not yours to assign yourself. Não cabe a você atribuir-se a si mesmo. Do you see where they got it wrong? Vocês veem onde foi que eles erraram? They are assigning themselves justification. Eles atribuíram-se a si mesmos justificação. Then that is dangerous. Então isso é perigoso. How about when you reach the door that day E quando você descobrir, quando você chegar na porta naquele dia, and find that, wow, you have not been justified e você descobre que, uau, você não foi justificado, because you were not sanctified. porque você não está santificado. Sanctification, then everything will be all right. Santificação, e então tudo ficará bem. Because it's up to the Lord now to justify you. Porque cabe ao Senhor agora justificar você. Hallelujah. Aleluia. It's not yours. It's the Lord to do it. Não cabe a você, cabe ao Senhor fazer isto. But sanctification, you have a role. Mas na santificação você tem um papel. After Jesus has done that, you have a role, as we're going to see shortly. Depois que Jesus fez, você tem um papel, e nós vamos ver isso daqui a pouco. So now, Então agora, given that narrative about sanctification vis-a-vis justification, can we focus on sanctification? dada agora esta conversa da santificação em vista da justificação, podemos focar na santificação? So sanctification, Então, santificação. what is the purpose of sanctification then? Qual é o propósito para a santificação, então? Then we want to look at this process. Então nós queremos examinar este processo. And I think that is why you people are called as pastors. E eu acho que é por isso que vocês são chamados como pastores. Then your calling is to ensure there is sanctification in the house. Então o seu chamado é ter certeza de que há santificação na casa. To ensure the sheep are sanctified. É ter certeza de que as ovelhas sejam santificadas. Because that is how you help them to enter. As we're going to see very shortly. Porque é assim que vocês vão ajudá-las a entrar, como nós vamos ver daqui a pouco. So then, before we look at what sanctification is, Então, antes de examinarmos o que é a santificação, whereby I'm going to define to you what sanctification is, the definition. onde eu vou definir para vocês o que é a santificação, a definição. First of all, can we first look at the purpose? Antes de tudo, primeiro podemos examinar o propósito, To give us, to jump you into the water, right? para então enfronhá-los no assunto, certo? What is the purpose of sanctification? Qual é o propósito da santificação? Now, what is the purpose of sanctification? Agora, qual é o propósito da santificação? The purpose. O propósito. In other words, why sanctification, right? Em outras palavras, por que santificação, certo? Why? What is the importance? Why sanctification? Qual é a importância? Por que santificação? Right away, there are many scriptures I want to give you. I don't know where to begin. Bom, agora, há muitas escrituras, eu não sei exatamente por onde começar. Let's begin from Philippians 3, Vamos começar por Filipenses 3, verse 20, right? Why sanctification, right? versículo 20, certo? Por que santificação, certo? Why you need it? Por que vocês precisam dela? I begin 18. Eu vou começar no 18. It says, "For I have often told you before, and now tell you again, even with tears, Ele diz: pois como já disse repetidas vezes para vocês, e agora repito até chorando, many live as enemies of the cross of Christ." que há muitos que vivem como inimigos da cruz. Verse 19. Versículo 19. Their destiny is destruction, their God is their stomach, O destino deles é a destruição, o Deus deles é o estômago, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. You see right there. e eles se orgulham daquilo que é vergonhoso, porque só pensam nas coisas terrenas. Vocês estão vendo bem aqui? Verse 20. Versículo 20. But our citizenship is in heaven. Do you understand why sanctification? Mas a nossa cidadania, porém, está nos céus. Vocês estão entendendo o porquê da santificação? But our citizenship is in heaven. Mas a nossa cidadania está nos céus. And
we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, de onde ansiosamente aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, who by the power that enables him to bring everything under his control, jurisdiction, aquele que pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, da sua jurisdição, will transform our lowly bodies so that we will be like his glorious body. transformará os nossos corpos de humilhação para ser igual ao seu corpo glorioso. So, right there, number one, why sanctification? That's number one. Então, bem aqui, número 1, por que santificação? Este é o número 1. Sanctification is very, very critical, very important in your ministry as a doctrine. Santificação é muito, muito crítico, muito importante no seu ministério como doutrina. In your conversation with the church, in your work, Em suas conversas com a igreja, no seu trabalho, as you serve the Lord at the altar, in your ministration. Why? enquanto vocês servem ao Senhor no altar, em sua ministração. Por quê? Because the church you are pastoring, you yourself, and the church you are pastoring, Porque a igreja que você está pastoreando, você mesmo, e a igreja que você está pastoreando, does not belong to this earth. não pertence a esta terra. Does not. Não pertence. So therefore, you need sanctification. Então, portanto, vocês precisam de santificação. They need to be sanctified that they may go and enter. Eles precisam ser santificados para que eles possam ir e entrar, Belong into their Father's glorious kingdom, para que eles possam pertencer ao reino glorioso do seu Pai. where they belong. Their citizenship is in that kingdom. O lugar ao qual eles pertencem, a cidadania deles é daquele reino. Meaning, you are not of the earth. Significando, vocês não são da terra. Are we together? Estamos juntos? For that reason, it's important to be sanctified. Por esta razão, é importante ser santificado. Because you don't belong to the earth. Porque vocês não pertencem à terra. Your citizenship belongs to the eternal glorious kingdom of heaven. A sua cidadania pertence ao glorioso e eterno reino do céu. That's why sanctification is key. É por isso que santificação é chave. Because those who are not sanctified will not enter heaven. Porque aqueles que não forem santificados não vão entrar no céu. Can it get clearer than that? Poderia ser mais claro do que isso? This is now clear. Isto é agora claro. Please, make sure that you are sanctified. Por favor, tenha certeza de que você seja santificado. As we're going to see who sanctifies and what sanctifies. Como nós vamos ver, quem santifica e o que santifica. But make sure you are sanctified in your Christian life. Mas tenha certeza de que você seja santificado na sua vida cristã, That you may get to enter the glorious eternal kingdom of God. para que você possa entrar no glorioso e eterno reino de Deus. Are we together? Estamos juntos? Number 2, Número 2, the reason sanctification is important. a razão pela qual a santificação é importante. The book of Isaiah, Isaiah chapter 40. O livro de Isaías, Isaías capítulo 40. I'm reading verses 1 to 5, for example. It says, Eu estou lendo versículos de 1 a 5, por exemplo. Ele diz: Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, And that her sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand double for her sins. que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Verse 3, which is our main interest here, it says, O versículo 3, que é o nosso interesse principal aqui, ele diz:
A voice of one calling in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Make straight in the wilderness a highway for our God. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Every valley shall be raised up, every mountain and hill will be mowed and lowered down. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. And rough places shall be made level, the rugged places made a plain. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. And the glory of the Lord will be revealed, and all the people will see it all together. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. For the mouth of the Lord he has spoken. Pois a boca do Senhor falou. Number 2, the importance of sanctification is that one. Número 2, a importância da santificação é isto. Because he's saying Porque ele está dizendo that the glorious eternal kingdom of God is coming. que o glorioso e eterno reino de Deus está vindo. Therefore, sanctification is going to be really important. Portanto, a santificação vai ser realmente muito importante. It is going to be very, very important sometime now. Right? Então vai ser muito, muito importante este tempo agora. Certo? Hallelujah. Aleluia! He's saying Ele está dizendo the glorious eternal kingdom of God is coming. que o glorioso e eterno reino de Deus está vindo. And the voice that is announcing and crying out in the wilderness is already here. E a voz que está anunciando e clamando no deserto já está aqui. The forerunners are here. Os precursores estão aqui. That means the coming of the kingdom is real. Isto significa que a vinda do reino é real. Did you understand? Vocês entenderam? And then he's saying E então ele está dizendo that therefore, I'm still on number 2. que, portanto, eu ainda estou no número 2. The importance of sanctification, number 2. A importância da santificação, número 2. From that Isaiah chapter 41 to 5. De Isaías capítulo 40, versículos de 1 a 5. And he says, E ele diz: because that kingdom is coming and the voice is announcing, prepare the way. porque aquele reino está vindo e há uma voz anunciando, prepare o caminho. Therefore, there is the preparing of the way. Portanto, há a preparação do caminho. And that process that prepares your hearts, E este processo que prepara os seus corações, prepares the way que prepara o caminho for the glorious eternal kingdom of Yahweh, para o glorioso e eterno reino de Yahweh. is called sanctification. Este processo é chamado santificação, That prepares your hearts, prepares the way que prepara os seus corações, que prepara o caminho for the glorious eternal kingdom of Yahweh, para o glorioso e eterno reino de Yahweh. is called sanctification. É chamado santificação. Are we together? Estamos juntos? Can it get any clearer? Poderia ser mais claro do que isso? Oh yes. Oh, sim. He's saying the process Ele está dizendo o processo that prepares that way in your heart. que prepara este caminho no seu coração. In other words, he's saying the finer details Em outras palavras, ele está dizendo os mínimos detalhes, the mechanism, the doing, the working, o mecanismo, a forma de fazer, o trabalhar. is that when you meet a mountain in that heart, É que quando você encontra uma montanha naquele coração, raising itself above Jesus, mow it down. levantando-se acima de Jesus, aplana. And when you meet a valley, those depressions of sexual sin, E quando você encontrar um vale, esses lugares baixos do pecado sexual, that are making potholes, please fill it. que estão fazendo buracos, por favor, preencha-os. Fecha. And smoothen the rough places and begin to draw the line. E aplana os lugares escabrosos e começa a traçar uma linha. The king is coming to pass here.
O rei está vindo para passar aqui. And if he finds no way prepared, he will not pass there. E se ele não encontrar um caminho preparado, ele não vai passar lá. Because the forerunners are here already to instruct him on where to pass. Porque os precursores já estão aqui para instruí-lo por onde passar. The forerunners are already here to instruct him on where to pass. Os precursores já estão aqui para instruí-lo onde passar. Where no way has been prepared, it will not pass. Onde nenhum caminho foi preparado, ele não vai passar. Hallelujah. Aleluia. He's saying, Ele está dizendo, the process that prepares that way o processo que prepara aquele caminho for the glorious coming kingdom of God. para o glorioso reino de Deus que está vindo. The name of that process is sanctification. O nome daquele processo é santificação. Aye. Ai! So the value and the importance of sanctification Então o valor e a importância da santificação cannot be sung, cannot be searched in the books. não pode ser cantado, não pode ser pesquisado nos livros. You cannot say, I want to go search it and find it. Você não pode dizer, eu vou pesquisar e vou encontrar. It's obvious like this. It's as clear as daytime, daylight. É óbvio assim, é tão claro como a luz do dia. The Lord is feeding the sheep and sharpening the elect. O Senhor está alimentando as ovelhas e está aperfeiçoando os eleitos. He's polishing the church. So you understand? Ele está polindo a igreja, então vocês entendem? Hallelujah. Aleluia! Sanctification. Santificação. The value, the importance of sanctification. O valor e a importância da santificação. Number 3. Número 3. Revelation chapter 16 verse 15. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. We are still on why sanctification, the purpose of sanctification. Nós ainda estamos em por que santificação, o propósito da santificação. The importance of sanctification. A importância da santificação. That's the third reason. 16:15 it says, Esta é a terceira razão. Então 16:15 ele diz: look, I come like a thief, Eis que venho como ladrão. and blessed is the one who stays awake E bem-aventurado aquele que permanece vigilante and remains clothed, e que permanece vestido, so that he may not go naked and be shamefully exposed. para que não ande nu e não seja vergonhosamente exposto. And be shamefully exposed. E ser exposto vergonhosamente. And be shamefully exposed. E ser exposto vergonhosamente. The importance of sanctification A importância da santificação is that there are some people that have received Jesus, é que há algumas pessoas que receberam Jesus and they have gone through much, e eles passaram por muitas coisas and a lot of assault from the enemy, e muitos ataques do inimigo, resistance. resistência do inimigo. There are some people who have received Christ, Há algumas pessoas que receberam Cristo and in the process of their salvation, they have gone through much, they've been through much. e no processo da sua salvação, eles passaram por muitas coisas, enfrentaram muitas coisas. You go through much. Você passa por muitas coisas. Resistance and wars and fights, assaults. Resistências e batalhas e lutas, ataques. And he's saying it would be a pity for them to be put to shame on that day. E ele está dizendo que seria uma pena que eles fossem envergonhados naquele dia. In other words, he's saying that there is a garment. Em outras palavras, ele está dizendo que há uma veste. There is a garment that needs to be prepared by the church. Há uma veste que precisa ser preparada pela igreja. And that is the importance of sanctification. E esta é a importância da santificação. The significance of sanctification, the gravity of sanctification A importância da santificação, a gravidade da santificação, is that there is a garment é que há uma veste. and there is a group of people that we don't want to see them ashamed on that day. E há um grupo de pessoas que nós não queremos vê-los envergonhados naquele dia. And he's saying, I would hate to see them put to shame on that day. E o Senhor está dizendo, eu detestaria vê-los sendo envergonhados naquele dia.
That is the gravity of sanctification. Esta é a gravidade da santificação. That a garment has to be prepared Que uma veste precisa ser preparada so that nobody be put to shame. para que ninguém seja envergonhado. Why? Because he's saying Por quê? Porque ele está dizendo they will be shamefully exposed, meaning que eles serão expostos vergonhosamente, significando those who enter heaven. He says, aqueles que entram no céu. Ele diz: blessed are those who keep their garments on, bem-aventurados aqueles que guardam as suas vestes, que permanecem vestidos, that they may not be put to shame, right? para que eles não sejam envergonhados, certo? Meaning Significando, they are going to heaven eles estão indo para o céu and the wedding supper of the Lamb is inside heaven. e a ceia das bodas do Cordeiro é dentro do céu. And from Central Park you learned one thing. E em Central Park vocês aprenderam uma coisa. If there's anything you took home, Se tem alguma coisa que vocês levaram para casa, is that the people in hell é que as pessoas no inferno, will somehow conversation. de alguma forma, irão conversar. They will have an understanding of what you are busy doing in heaven. Eles terão um entendimento daquilo que você está fazendo no céu. And that the people in heaven will also have a conversation. E as pessoas no céu também terão uma conversa. Wow, is it true so and so did not make it? Huh? Uau, será que é verdade que este e aquele não conseguiram? Hã? He's saying Ele está dizendo the wedding supper of the Lamb takes place inside heaven. que a ceia das bodas do Cordeiro acontece dentro do céu. And he's saying the rewarding of the great, good and faithful servant E ele está dizendo que a recompensa do servo grande, bom e fiel takes place in heaven. acontece no céu. And then he's saying that the judgment, E então ele está dizendo que o juízo, the judging of those that sinned openly in KU, que o julgamento daqueles que pecaram abertamente na Universidade do Quênia, in University of Nairobi, na Universidade de Nairobi, in Sao Paulo, em São Paulo, those that were doing gay parade in Sao Paulo, aqueles que estão fazendo paradas gay em São Paulo abertamente. he says their judgment will be open and public. Ele diz que o juízo deles será abertamente, em público. Do you understand the importance of sanctification? Vocês estão entendendo a importância da santificação? Now, there are some people Agora, há algumas pessoas that have been standing with Jesus, que têm permanecido com Jesus, shepherding, pastoring church, cuidando, pastoreando a igreja, standing with the Lord. permanecendo com o Senhor. I would hate to see those people put to shame, says the Lord. Eu odiaria ver estas pessoas sendo envergonhadas, diz o Senhor. There are some people sitting here. Há algumas pessoas que estão sentadas aqui. The Lord's eyes are right now on them. Os olhos do Senhor estão agora sobre eles. The Lord says, I hate to see them put to shame. O Senhor diz: eu odiaria vê-los serem envergonhados. So therefore, let us handle sanctification. Então, portanto, vamos abraçar a santificação. Hallelujah. Aleluia. They have stood with the Lord. Eles têm permanecido com o Senhor. Because he's saying, the rewarding will be in heaven, meaning, Porque Ele está dizendo que a recompensa será no céu, significando, they have made it. eles conseguiram. Say, blessed are those blessed. Ele diz: bem-aventurados são eles são abençoados, Blessed. abençoados. If you read even the book of Revelation 19, Se você ler no livro de Apocalipse 19, verse 9 down, say, do versículo 9 em diante, ele diz: blessed are those who are invited into the wedding feast. bem-aventurados aqueles que são convidados para a festa de casamento. Because the feast takes place where? Inside heaven. Porque a festa acontece onde? Dentro do céu. Hallelujah. Aleluia. So it's important to understand sanctification and go preach it. Então é importante entender a santificação e ir pregá-la. So another reason, that was our number 3. Então uma outra razão.
Este foi o número 3. Number 4 is Revelation 19 verses 6 to verse 9. Número 4 é Apocalipse 19, versículos de 6 até o versículo 9. Why sanctification is important, right? Por que que a santificação é importante, certo? He says the following, verses 6 to 9 I can read. He says, Ele diz o seguinte, versículos de 6 a 9, ele diz: Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, like loud peals of thunder. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, Shouting, saying, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Let us rejoice and be glad and give him glory, Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe a glória, for the day of the wedding of the Lamb of God has arrived, porque o dia das bodas do Cordeiro de Deus chegou, and his bride has made herself ready. e a sua noiva já se aprontou. For the wedding of the Lamb has come, and the bride has made herself ready. Sanctification. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Santificação. That there is a day coming Que há um dia vindo of this tremendous celebration, historic celebration. desta tremenda celebração, celebração histórica. And there is a garment I'm about to read. E há uma veste que eu estou prestes a ler. But he's talking about the fact that your preparedness as a bride. Que ele está falando a respeito do fato de que a sua preparação como noiva, Your readiness que a sua prontidão, has so much to do with the joy on the face of a king I know called the Messiah, Christ Jesus of Nazareth. tem tanto a ver com a alegria no rosto de um rei que eu conheço, chamado o Messias, Cristo Jesus de Nazaré. That if you don't prepare, sadness, the opposite. Mas se você não se preparar, tristeza, o oposto. So sanctification is key. Então santificação é chave That the Messiah may succeed on that day. para que o Messias seja vitorioso naquele dia. After doing what he did on the cross for you, right? Depois de fazer o que ele fez na cruz por você, certo? Ai, Wouldn't you want him to succeed? você não quer que ele vença? So sanctification is very key. Então santificação é muito chave. And he reads on to say, verse 8, E ele continua dizendo no versículo 8. Fine linen, bright and clean was given her to wear. Linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado para ela vestir. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. O linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. God's holy people. O povo santo de Deus. Look at that. Meaning, Olha isto, significando in the process of preparing, in this number 4, que no processo de preparação, este é o número 4, which we're dealing with, com o qual nós estamos lidando, he's saying there is a garment. ele está dizendo que há uma veste. And he's saying that is the garment of righteousness. E ele está dizendo que estas são vestes de justiça. And you cannot achieve righteousness. E você não tem como alcançar a justiça. You cannot achieve it Você não pode alcançá-la, except you go through the process of sanctification. a não ser que você passe pelo processo de santificação. Have you seen the importance of that process? Vocês viram a importância deste processo? Then he says, Então ele diz: the angel said to me, write this. o anjo me disse, escreve isto. Blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb. Bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. And he added, these are the true words of Yahweh. E ele acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Yahweh. Meaning, Significando,
The blessedness of you, the church, when he says the church is blessed, A bênção de você, igreja, quando ele diz que a igreja é abençoada, bem-aventurada, is that church goes through sanctification. é que aquela igreja passa pela santificação. That on that day she may enter, otherwise she is not blessed. Para que naquele dia ela possa entrar. Caso contrário, ela não é bem-aventurada. Because he says, why own the whole world and then lose your soul into hell? Porque ele diz: por que ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no inferno? So this is the true definition of blessedness. Então, esta é a verdadeira definição de bem-aventurança. That the church may be prepared through sanctification. É que a igreja possa ser preparada através da santificação. That when that day comes, this may be said about her. Para que quando aquele dia chegar, isto possa ser dito a respeito dela. This is all about her, that Isto fala a respeito dela. blessed are they who are invited into the wedding supper, wedding feast of the Lamb of God. Que bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas, a festa de casamento do Cordeiro de Deus. My Lord and Savior Jesus Christ. Ai, Do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai, hallelujah. aleluia! Sanctification. Santificação. Central, key, foundation. Central, chave, fundamental, Without which no salvation. sem a qual não há salvação. You are beginning to understand Vocês estão começando a entender that, wow, without that process, then we have no salvation, right? que, uau, então sem este processo não há salvação, certo? It says, Ele diz, Isaiah 61 verse 10, Isaías 61, versículo 10, the importance of sanctification. a importância da santificação. Isaiah 61 verse 10. Isaías 61, versículo 10. He says the following about the salvation you behold. Ele diz o seguinte a respeito da salvação que vocês possuem. When Isaiah saw the salvation coming, Quando Isaías viu a salvação vindo, he says the following about that salvation. ele diz o seguinte a respeito desta salvação. And he says, verse 10, E ele diz no versículo 10, I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God. regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. For he has clothed me with the garment of salvation. Porque ele me vestiu com vestes de salvação. And he says, and arrayed me in the robes of righteousness. E ele diz, e me envolveu com o manto de justiça. As a bridegroom adorns his head like a priest, Como o noivo que se adorna de turbante como um sacerdote. and as a bride adorns herself with jewels. Como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aye, that when you are prepared in that garment, Ai, que quando você está preparado com estas vestes, then he says, now you are ready for the kingdom. então ele diz, agora você está pronto para o reino. Meaning, saved. You have been saved. Do you know the meaning of saved? Delivered. Significando, agora você está salvo. Você sabe o significado de salvo? Libertado. And that deliverance is not complete until you enter where? E esta libertação não está completa até que você entre onde? The eternal glorious kingdom of God. No eterno e glorioso reino de Deus. Did you hear me? Vocês me ouviram? And so he's saying Então ele está dizendo that the process that earns you that entry que o processo que garante a sua entrada into the eternal glorious, in fact, garment, dentro do eterno e glorioso reino, na verdade, vestes. that garment of salvation, Estas vestes de salvação. and then that now robes you, as in robe, garbs you, dresses you E então, agora te envolve, agora te veste in the righteousness of the Lord, as he says in Isaiah 61 verse 10. com a justiça do Senhor, como ele diz em Isaías 61, versículo 10. That process is called sanctification. Este processo é chamado santificação.
So that process is a must in the life of the believer. Então, este processo é obrigatório na vida do crente. So you see that now. Então, vocês estão vendo isto agora. Very powerful that sanctification is actually the foundation of salvation. Muito poderoso que a santificação, na verdade, é o fundamento da salvação. That means we have to know about it, right? Isto significa que vocês têm que saber a respeito disso, certo? Hallelujah. Aleluia! If there's anything that is so key, Então, se há alguma coisa que é tão chave, and begin to realize this is salvation now. vocês estão começando a entender que isto agora é salvação. This is the one that is salvation. Isto é o que é salvação. But you're beginning to understand that this is what defines salvation, right? Mas vocês estão começando a entender que é isto que define salvação, certo? Because you did not come into it as a joke. Porque vocês não entraram nisso como uma piada, uma brincadeira. You wanted to enter. Vocês queriam entrar. The book of Matthew chapter 5, the importance of sanctification. O livro de Mateus capítulo 5, a importância da santificação. Why is sanctification so important? Por que a salvação é tão importante? Matthew chapter 5, it says, verse 3 on. Mateus capítulo 5, do versículo 3 em diante, ele diz: Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of Yahweh. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Yahweh, The kingdom of God. o reino de Deus. So he's telling you Então ele está dizendo para você that the kingdom of God you want to go to que o reino de Deus para o qual vocês querem ir has standards. tem padrões, Has a standard. tem um padrão. He's saying, Ele está dizendo: the poor in spirit. Can I read another one? Verse 8. os pobres de espírito. Posso ler outro? Versículo 8. Verse 8 he says, No versículo 8 ele diz: Blessed are the pure in heart, for they will see God face to face. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus face a face. So he's now talking about the poor in spirit. Então agora ele está falando a respeito dos pobres de espírito. The purity in heart, the pure at heart. A pureza de coração, o coração mais puro. Let's see verse 10. Vamos ver o versículo 10. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, For theirs is the kingdom of Yahweh. porque deles é o reino de Yahweh. He is busy laying the standards of the kingdom. O Senhor está ocupado estabelecendo os padrões do reino, The benchmarks of the kingdom. os critérios do reino, The yardstick for the kingdom. a medida padrão do reino. And he's saying to you E Ele está dizendo para vocês that the process that allows you, que o processo que te permite, facilitates you to achieve those standards of the kingdom, que vai te ajudar a atingir aqueles padrões do reino, is called sanctification. é chamado santificação. To achieve the poor, to be poor in heart, Para te capacitar a ser pobre de coração, the purity of heart, righteousness. a pureza de coração, justiça. That process is called sanctification. Este processo é chamado santificação. So for sure, really you need sanctification. Então, com certeza, realmente vocês precisam de santificação. Wow. To be poor in heart. Uau! Para ser pobre de coração, To have the purity of heart. para ter a pureza de coração, And to be righteous, to behold the righteousness of God. e para ser justo, para ter a justiça de Deus. He says, the process, and there are many other things he says there. Ele diz o processo, e há muitas outras coisas que ele disse lá. That process is called sanctification.
Este processo ele chamou de santificação, facilitating you to achieve it. te ajudando a alcançá-la. Are we together or not? Estamos juntos ou não? Another reason why you need sanctification, Uma outra razão pela qual vocês precisam de santificação, Isaiah 66 verses 1 to 3, says the following. Isaías 66, versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte: This is what the Lord of hosts says. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Have not my hand made all these things, and so they came into being, declares the Lord of hosts? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, declara o Senhor dos Exércitos. These are the ones I look on with favor. Mas estes são aqueles para quem olharei com favor. In other words, the other versions say, Em outras palavras, outra versão diz: this is he, these are the ones whom I esteem. Este é aquele, estes são aqueles a quem eu estimo. If I were you, I'd say esteem. I write esteem. Se eu fosse vocês, eu escreveria: eu estimo. And then the next one, look to with favor, this version here. E então o próximo, olho com favor, que é esta versão aqui. Another one say, respect, Uma outra diz: respeito, honor, honro, love. amo. These are the ones I esteem. Estes são aqueles que eu estimo, I respect, I honor, eu respeito, eu honro, I love, I favor. eu amo, eu favoreço. Who doesn't want to be that bracket? Quem não desejaria estar dentro deste conjunto? And he said, those who are humble in heart E ele diz: aqueles que são humildes de coração and contrite in spirit. e contrito de espírito. Then he begins to say what they are. E então ele começa a dizer o que eles são. Now that is where your sanctification comes in. Agora é aí que entra a sua santificação. That for you to be in that bracket, there is some work. Que para você fazer parte deste conjunto, há um trabalho. Sanctification need to achieve in you. A santificação precisa ser atingida em você. These are the ones I esteem, I respect, I honor. Estes são aqueles que eu estimo, que eu respeito, que eu honro, I love, I favor. que eu amo, que eu favoreço. The ones who are humble, who are trembling at my word. Can I get there? Aqueles que são humildes e que tremem da minha palavra. Posso chegar lá? That is what sanctification achieves in you. Isto é o que a santificação produz em você. These are the ones he loves. Estes são aqueles que ele ama. The group you want to be in, right? O grupo dentro do qual você quer estar, certo? He loves them, he favors them, he honors them, Ele os ama, ele os favorece, ele os honra, he esteems them, and he blesses them. ele os estima, ele os abençoa. He's, in other words, fond of them. Em outras palavras, ele é apaixonado por eles. And then he says, they are the ones who do the following that sanctification achieves. Então ele diz que estes são aqueles que fazem as coisas que a santificação alcança. They do the following. He said, Eles fazem o seguinte, ele diz: where is my resting place? onde é o lugar do meu repouso? Has not my hand made all these things, and so they came into being, declares the Lord? Acaso as minhas mãos não fizeram todas estas coisas e elas vieram a existir? Diz o Senhor. These are the ones I look on with favor. Estes são aqueles para quem eu olho com favor. I esteem, I favor, I love, Eu estimo, eu favoreço, eu amo, I honor, I respect. eu honro, eu respeito.
Those who are number one, humble, Aqueles que são, número 1, humildes, contrite in spirit. contritos de espírito. Humble in heart, contrite in spirit, Humildes de coração, contritos de espírito. and they tremble at my word. E eles tremem da minha palavra. Those three virtues that God is celebrating there, Estas 3 virtudes que Deus está celebrando lá, humble, contrite, and tremble at his word, humildes, contritos, que tremem da palavra dele, are achieved by sanctification. isto é alcançado pela santificação. Hey, Ei, that you need this to enter. que vocês precisam disto para entrar. That to be humble, contrite in spirit, and tremble at his word, Que para ser humilde, contrito de espírito e tremer da sua palavra, that state is achieved by the works of sanctification. esta condição é atingida pelo trabalhar da santificação. So therefore you want this. Portanto, vocês querem isto. Can we look at the unsanctified state? Podemos agora examinar o estado de não santificação. Down there he talks about those he hates. Mais para baixo, ele fala a respeito daqueles que ele odeia. In other words, the unsanctified state. Em outras palavras, a condição de impiedade. The unsanctified soul. A alma não santificada. The people that have not passed through, As pessoas que não passaram. have not yet been processed through the process of sanctification. Que ainda não foram processados pelo processo de santificação. He says the following about it. Ele diz o seguinte a respeito disto. Verse 3. Versículo 3. But whoever sacrifices a bull and is like one who does a homicide, Mas aquele que imola um boi é como o que comete um homicídio. kills a human being, a murder. É como alguém que mata um ser humano, um assassino. And whoever offers a lamb and is like one who does the abomination of breaking the dog's neck, E alguém que sacrifica um cordeiro é como aquele que comete a abominação de quebrar o pescoço de um cão, breaking the neck of a dog. quebrando o pescoço de um cachorro. And whoever gives grain offering and is like one who presents the pig's blood, get blood from the pig and pours on the altar. E o que oferece uma oblação é como o que oferece o sangue de porco, é como aquele que pega o sangue de um porco e derrama no altar. And whoever burns memorial incense and is like one who is busy worshipping the Hindu wood and stone idol gods. E aquele que queima incenso é como aqueles que estão ocupados adorando aqueles deuses hindus de madeira e de pedra, os ídolos. They have chosen their ways and they delight in their abominations. Eles escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita em suas abominações. Did you see the unsanctified state? Vocês viram o estado de não santificação? Is there anybody who will say in your churches anymore that they don't want sanctification? Existe alguém em suas igrejas que ainda diriam que eles não querem santificação? Just to look at the bracket that is not sanctified. Olhe agora para este grupo que não é santificado. And what the Lord resents speaks about them, the hatred. E como o Senhor está ressentido ao falar deles, o ódio. He called this abomination. Ai, ele os chama de abominação. Then you're like, no, I'd rather be sanctified. Então você diz, bom, é melhor eu ser santificado. I choose sanctification. Eu escolho santificação. It has now turned out to be the true salvation. Porque ela agora tornou-se a verdadeira salvação. Without it, you are done. Sem ela você está liquidado. So you rather be sanctified, Então é melhor vocês serem santificados, that you may be having a journey towards the eternal glorious kingdom of God. para que vocês possam fazer uma jornada rumo ao eterno e glorioso reino de Deus. Because the owner of heaven, Porque o dono do céu, the same one that takes people to heaven,
O mesmo que leva pessoas para o céu is the same one that takes people to hell. é o mesmo que leva pessoas para o inferno. The owner of heaven, where you want to go, O dono do céu, para onde vocês querem ir, is already talking like this about the unsanctified state. ele já está falando desta forma a respeito da condição de não santificação. Then who are you to just say, no, I will just, he will understand. I know. Então, quem é você para dizer, não, eu vou e ele vai entender, eu sei. Now you are seeing the unsanctified state is an abomination. Então agora vocês estão vendo que esta condição de não santificação é uma abominação. Is idolatry. É idolatria. Is hating God. You literally hate God. You hate him. É odiar a Deus. Você literalmente odeia a Deus. Você o odeia. You don't like God. Você não gosta de Deus. And God also now does not like you because you are condescending him. E Deus agora também não gosta de você porque você está se colocando acima dele. Hallelujah. Aleluia. The book of Revelation chapter 4. Why do you need to be sanctified? Vamos ao livro do Apocalipse capítulo 4. Por que vocês precisam ser santificados? I'm still focusing on just one part out of more than 10 parts. Eu ainda estou focando em uma parte, uma de 10 partes. Just this one part. Why do you need sanctification? Somente esta parte. Por que vocês precisam de santificação? What is the importance? What is the purpose Qual é a importância? Qual é o propósito in the life of a believer? na vida de um crente? A Christian, meaning Christ follower. Um cristão, significando um seguidor de Cristo. Why is it important to that person, to the Christian? Por que é importante para esta pessoa, para o cristão? What is the importance? What is the purpose? Qual é a importância? Qual é o propósito? For what? In other words, why? Para quê? Em outras palavras, por quê? Why sanctification? Right? Por que santificação? Certo? So can we finish it? Então podemos terminar? Revelation chapter 4. Apocalipse capítulo 4. I'm reading from verse 1 to 11. I may not read there, right? Eu estou lendo do 1 ao 11, mas talvez eu não chegue até lá. After this, I looked, and there before me was a door standing open in heaven. E depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I'll show you what must take place after this." Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. If that is the simulation, Se isto é a simulação, the emulation a emulação of the rapture of the church, do arrebatamento da igreja, then you need sanctification. então vocês precisam de santificação. Because one good day, Porque em um determinado dia, heaven is going to open, o céu vai abrir and God is going to say, "Come up here." e Deus vai dizer: sobe para aqui. Then you need it. Então você vai precisar dela. Otherwise you remain. Caso contrário, você vai ficar. And if that be the case, then he's announcing here E se este for o caso, então ele está anunciando aqui that there is a day de que há um dia when the voice will say quando a voz irá dizer from the heaven standing open do céu que estará aberto that come up here. que sobe para aqui. After Revelation chapter 1, Depois de Apocalipse capítulo 1, Revelation chapter 2, Apocalipse capítulo 2, Revelation chapter 3, preparing the church. Apocalipse capítulo 3, preparando a igreja. And then now you hear him talking at the threshold, "Come up here." Então agora você o ouve falando lá da entrada, sobe para aqui. And then he begins to talk about events inside heaven. E então ele começa a falar a respeito dos eventos dentro do céu.
and what is coming later. e a respeito daquilo que está vindo depois. Of course, with once here and there, Revelation 16, Revelation 19, É claro que uma vez aqui e ali, Apocalipse 16, Apocalipse 19, still on preparedness, ainda falando da preparação, but within the context of the cascade of the events. mas dentro do contexto da cascata dos eventos. Hallelujah. Aleluia! If the Bible is saying that this day is coming, Se a Bíblia está dizendo que este dia está vindo, when you finally say, quando ele finalmente dirá: my good and wonderful, beautiful church, minha boa e maravilhosa e linda igreja, please come up here. por favor, sobe aqui. You want to make sure that you have been thoroughly sanctified. Ele quer ter certeza de que você foi totalmente santificado. That even those what? Ears. E que até mesmo estes o quê? Ouvidos. What are these for? E para o que é que eles servem? Hearing the trumpet and the command. Para ouvir a trombeta e o comando. Hearing God. Para ouvir Deus. That you too may be able to hear that command and go. Para que você também seja capaz de ouvir aquele comando e ir. Those who are not sanctified cannot hear. Aqueles que não são santificados, eles não podem ouvir. Because that voice will be a spiritual voice. Wewe. Porque aquela voz será uma voz espiritual. Ué. You need a spiritual ear. Vocês precisam de um ouvido espiritual. And that ear must have been sanctified. E este ouvido tem que ter sido santificado. I'm building the case for sanctification. Eu estou construindo o caso para a santificação. Laying down the case for sanctification. Estabelecendo o caso para a santificação. Hallelujah. Aleluia! Sanctification. Santificação. And then he says the following. E então ele diz o seguinte. So you can read on and on. Então vocês podem continuar lendo. Because it says, verse 2. Porque ele diz no versículo 2. At once I was in the spirit, and there before me was a throne in heaven. Imediatamente me achei em espírito, e eis armado um trono no céu, With someone sitting on the throne in heaven. e alguém sentado no trono no céu. Again, with someone sitting on it. Novamente, com alguém sentado no trono. And the one who sat there had the appearance of a jasper, like ruby, and a rainbow that shone like emerald, encircled him. E este que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Surrounding him were 24 thrones with 24 elders sitting on them. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos. They were dressed in wine, finest linen, bright and clean. E eles estavam vestidos de branco, linho finíssimo, resplandecente e limpo. And had the crowns of gold on their heads. E tinham coroas de ouro em suas cabeças. From the throne came flashes of lightning, rumblings and peals of thunder. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. And if that is what happens there, E se isto é o que acontece lá, who would not want to prepare first? quem não iria querer se preparar primeiro? It is as though he's repeating the events of Mount Sinai. É como se ele estivesse repetindo os eventos do Monte Sinai. The thunder, Os trovões, peals of lightning and thunder, fire, smoke. trovões e relâmpagos, fogo e fumaça. Then he's saying, mark you, it's the same God. Então ele está dizendo, marquem bem, é o mesmo Deus. Then wouldn't you want to prepare thoroughly? E então vocês não iriam querer se preparar completamente?
if you are going to stand before that majesty, Se vocês vão ficar diante desta majestade, emerald, rainbow, crystal like glass, if I read forward, esmeralda, arco-íris, cristal como vidro, se eu for ler mais para frente, it will be like crystal of glass, shining the glory there. como cristal de vidro, resplandecendo com a glória lá. The power, the majesty that is describing. O poder, a majestade que ele está descrevendo, He is describing the unapproachable majesty of God. ele está descrevendo a inacessível majestade de Deus. Peals of thunder, lightning. Estrondos de trovões, relâmpagos, Gurumos are ready. Pow, pow, things, huh? coisas deste tipo, hein? Wouldn't you want to prepare well so your stomach may be strong? Você não iria querer se preparar bem para que o seu estômago fique forte? You may need to prepare well. Vocês devem se preparar bem. If this is the throne before which you are appearing. Se este é o trono diante do qual vocês estarão aparecendo. And therefore the process that prepares you, Portanto, o processo que prepara vocês that is so key, e que é tão chave, is called sanctification of the soul. chama-se santificação da alma.